Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e comigo o meu dileto companheiro semanal, Alcir Almeida. Seja bem-vindo para mais um programa, Almeida. Muito obrigado, Ricardo Honório. É uma grande alegria e uma honra estar aqui. E estar com vocês que nos acompanham aí pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília, né? Ao assistir o nosso programa, não esqueça, gostou, pode deixar o seu like, não gostou, deixe o seu dislike e faça o seu comentário, né? Esse programa é feito para vocês. Forte abraço, Ricardo. A recíproca é verdadeira, Almeida. Vamos lá. Almeida, nós estamos estudando o terceiro livro de O Livro dos Espíritos. Lembrando que o terceiro livro, ele trata das leis morais, a partir da questão de número 614. E hoje nós vamos comentar a partir da questão de número 623. E este é o programa de número 246, Almeida. Isso significa, Almeida, que nós temos, além deste, 245 programas disponíveis no nosso canal no YouTube para os nossos ouvintes. Podemos seguir? Vamos lá. Almeida, na questão 623, o Kardec fez a seguinte pergunta: os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio dos falsos princípios? Olha que interessante essa pergunta, Almeida. Demais. O Kardec quer saber, dentre aqueles homens e mulheres que pretenderam, que se atreveram, digamos assim, a divulgar a mensagem divina, a falar da lei de Deus para os homens, eles não cometeram enganos, excessos, falhas? Muito. E aí? É como você disse, né? É uma questão vastíssima, né? Muito dá vasto. para a gente discutir aqui vários programas, por horas e horas sem fim. Para afirmar que sim, nessa tentativa de compreender a lei de Deus, vários homens cometeram erros, é só a gente começar a pensar desde que o primeiro hominídeo, no primeiro Australopithecus, que estava lá pendurado num galho de uma árvore à noite, que ele olhou para cima e no meio da copa da árvore ele começou a perceber que tinha alguma coisa brilhando lá em cima e ele não conseguia apreender aquilo e começou a imaginar o que seria, né? Até nós, seres humanos do século XXI, quantos erros nós já não cometemos? Em nome de Deus. Em nome da vontade de Deus, né? É só a gente parar para pensar quantos ritos religiosos foram criados em que o sacrifício de vidas humanas era incluído. Erro terrível. E não vamos ficar dizendo, e aqueles povos não, somos nós na fita. Era nós que estávamos lá. Outro momento histórico, mas fomos nós que cometemos aqueles erros. Como diz aquela música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Nós vivemos tudo aquilo que está na história. Nós somos os artífices, os sujeitos. E as consequências? Nós somos as consequências desse processo todo. Exato. Maravilhoso processo em que o Pai Eterno estabeleceu leis que dão o contexto, digamos, o cenário onde nós atuamos, né? Ele colocou leis extremamente sábias que impedem, por exemplo, que nós retroajamos, impedem que algum de nós tenha poder extremo que possa bloquear o processo evolutivo de todos os outros, por isso a gente desencarna, por exemplo, né? E é muita coisa para dizer, então vamos resumir.
Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados? Sim. No momento que você cria uma lei de Deus, em que você estabelece que os seres humanos têm que viver em castas e não podem sair das regras de casta, por exemplo, cometeu-se um erro. No momento em que um cananita, lá nos tempos de Abraão, de Jacó, pegou um bebê e sacrificou ele ao deus Baal, cometeu um erro terrível. Imaginemos-nos como aquele sacerdote que pegou um bebê para matar, para sacrificar e jogar no fogo, né? Pois é. E nós nos achávamos como os outros senhores da lei de Deus. Esta é a vontade de Deus. Éramos nós na fita. É. A gente não pode esquecer essas coisas, né? Não nos extraviaram por meio de falsos princípios? Sim. Mas, acima de tudo, no meio de tanto erro, de tanta pisada de bola, a gente caminhou, a gente solidificou um processo de colonização do planeta Terra que cada vez é mais digno, né, de ser mostrado a Deus, e cada vez nós somos uma versão melhor de nós mesmos, ou seja, por linhas tortas, a lei de Deus nos conduz a um rumo certo. É isso, eu penso assim também, Almeida. E enquanto você falava, aquela frase de Jesus, que é muito maior do que o tempo que ela levou para ser pronunciada. Quando ele, na cruz, Eles não sabem. ele ora ao Pai e pede que perdoe os seus algozes, porque eles não sabem o que fazem. E nós continuamos sem saber. Mas a beleza desse processo, Almeida, é a gente vislumbrar a sabedoria divina. É aquela coisa, quando você para pensar, Deus previu tudo. Pois é, porque mesmo Deus não está sendo enganado, ele não está sendo surpreendido com nada disso. Mas mesmo assim, ele continua confiando na sua criatura, dando às suas criaturas, que somos nós, a oportunidade de crescermos, de aprendermos, inclusive com os nossos erros. Então, quando a gente observa a humanidade atual e faz um corte na história de 1.000, 2.000 anos, do meu ponto de vista, é impossível não identificar uma grande melhoria, um grande aperfeiçoamento. Somos perfeitos? Hoje estamos longe. A nossa sociedade demonstra bem o quanto nós ainda precisamos nos melhorar. Mas isso a gente percebe quando olha para frente. E devemos olhar para frente e dizer, precisamos melhorar muito. Mas que os erros, as falsidades que nós cometemos hoje, que não seja motivo para desânimo. Porque quando a gente olha para trás e percebe, como você acabou de citar, eu posso ter sido aquele cananita que sacrificou aquela criança. Até recentemente, eu não sei se ainda tem, mas nos nossos indígenas tem uma prática chamada de cunhambembira. Não sei se você já ouviu esse termo. Cunhambembira é uma prática indígena em que a tribo sacrifica a criança que nasce com algum defeito. Ah, não, isso continua. Isso aí, quanto mais... E aí os nossos irmãos que... Peço desculpa àqueles irmãos que idealizam a visão dos nossos indígenas. Peço desculpas, né? Mas não, você está certo, esses hábitos continuam. Quanto mais distante os índios estão do processo civilizatório nosso ocidental, mais eles se encontram apegados a esses costumes. Está aí na internet, para quem quiser ver, um vídeo de um jovem que é holandês, né? Mas nasceu entre os Yanomamis. Ele voltou
a região amazônica para conviver na tribo da mãe dele, que era Yanomami, e ele filmou o dia que nasceu gêmeos. E segundo a crença, segundo a lei de Deus deles, um nasce sem alma. Então eles escolhem, esse que nasce sem alma tem que ser enterrado vivo. Sério, cara? Né? Então, sim, esses hábitos continuam, sim. Pois é. E por aí vão... Eu conhecia o nome Cunhamembira. Cunhamembira. E por aí vão os inúmeros exemplos que a gente pode dar. Um exemplo, um comentário bem atual. Eu vim para Brasília em 2004, então grande parte da minha vida foi lá em Recife. Colegas de faculdade, colegas de quartel lá do tempo que a gente era soldado, aquele negócio todo. E um tempo desse não, foi umas 2 semanas, depois que eu coloquei no ar o canal Espiritismo para Iniciantes, um deles, em tom de brincadeira, falou assim: vem cá, você acha que você tem condições de fazer um trabalho de divulgação desse? Eu te conheço, cara. E eu falei assim... Eu sei quem tu é. Eu sei o que você fez no verão passado. E eu falei assim, não, eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. Mas alguém precisa fazer. Porque eu posso ser o indivíduo mais imperfeito que o Almeida conhece. Mas quando nós fazemos um trabalho como este, nós não estamos aqui para divulgar as nossas imperfeições, que sabemos que existem. Eu não conheço, mas você deve ter algumas imperfeições. Poxa. Eu tenho as minhas. Ele está de boa vontade de dizer que não reconhece as minhas imperfeições, mas tudo bem. Eu tenho as minhas. Mas já pensou, Almeida, se todo mundo se reconhecesse imperfeito, praticante de falsos princípios no seu dia a dia e, por conta disso, parássemos completamente de fazer um trabalho como esse? Jesus amado. Ou seja, aquilo que já é difícil... Tornar-se-ia impossível de fazer. Né? Então, hoje eu li a resposta antes de a gente começar, e a resposta vai nesse sentido. Deus aproveita o que nós temos de bom. Aproveita tudo. E aí está um exemplo a ser seguido por nós. Já pensou se aqui no programa eu conhecesse os defeitos do Almeida, aí chegaria para o nosso presidente, o Adilson, e diria assim, não, o Adilson, me arruma outro colega aí, outro companheiro aí, porque eu conheço bem o Almeida e ele não tem condições de fazer esse trabalho não, porque... Né? E aí talvez o Adilson diria assim, então vou ter que arrumar outro apresentador também, porque você também não é perfeito. E daí a pouco vamos acabar com o programa, porque não tem gente perfeita. Tem que acabar com a casa, porque não tem médium perfeito, não tem presidente perfeito, tem ninguém perfeito. É isso, Almeida, que neste momento... Essa questão suscita, né? Que essa questão suscita, para mim, para você e para os nossos ouvintes. Paremos de olhar e apontar os defeitos de quem quer que seja, mas principalmente daqueles que estão tentando fazer alguma coisa de bom, alguma coisa boa. Não é porque na juventude o Almeida aprontou que eu vou desperdiçar o Almeida de hoje, porque o Almeida de hoje, o Ricardo de hoje, não é o mesmo Almeida, nem o mesmo Ricardo de 20, 30 anos atrás. É aquela história, né? A gente olha para o Ricardo, vocês podem ter certeza que é o mais aperfeiçoado Ricardo da história. Eu sou o melhor que eu já fui, né? E daqui a algum tempo serei melhor do que hoje. E isso acontece porque nós já estamos minimamente conscientes de que precisamos crescer. É aquela história. E nós crescemos. A gente não sabe o tamanho dela, mas a gente sabe que a gente tem uma extremamente alta ignorância. Exatamente. E quando a gente faz um trabalho desse, né, Almeida, eu falo muito isso nas palestras, nós não estamos aqui para ensinar nada a vocês, a ninguém. Nós estamos aprendendo juntos. Se tem um objetivo nesse programa, é
dar um input, um start, um início para que vocês tenham vontade de ler esse livro. Exato. Essa é a ideia. Para encerrar esse meu comentário, que está se alongando muito, tem uma história que o Divaldo conta, que certa vez ele estava um tanto assim, macabúzio, porque a Joana de Ângeles, nos seus livros, nas suas mensagens, né? O Divaldo se achou um tanto órfão. Ora, a Joana manda mensagem para todo mundo, ela nunca direcionou uma mensagem para mim, né? E ele estava nessas conjecturas e a Joana apareceu para ele e falou, tá reclamando de quê, Divaldo? Ele disse, minha irmã, você nunca direcionou um livro para mim, falando coisas para mim, né? E tem alguma coisa que você leu que não sirva para você, cara? Aí a Joana disse assim para ele, mas Divaldo, tudo que você escreve, tudo que eu escrevo por seu intermédio é para você. O primeiro que tem que ler é você, criatura. Você publica porque quer. Você publica porque quer, mas é para você essas mensagens. Então, quando eu estou fazendo uma palestra, e eu já comentei isso contigo, eu gosto de assistir às minhas palestras, porque eu digo assim, caramba, como é que eu falei isso? De onde é que veio isso? E eu aprendo comigo mesmo. E como é que eu falo um negócio desse e não aplico, né? Como é que eu faço um negócio desse e continuo fazendo o contrário? Né? Então, o trabalho, ele nos força a praticar aquilo que a gente diz. Obriga a gente a cauterizar feridas, obriga a gente a retificar trajetórias, é desse sentido mesmo. É nesse sentido, né? E é por isso que Deus continua, né? Insistindo com a gente, porque ele sabe. E ele sabe que de gota em gota, essa vasilha um dia vai encher. Né? De gota em gota a gente vai... E olha que a gente faz força para evaporar, né? A gente faz força. Cai uma gota, evapora duas. Almeida, a gente já comentou bastante, vamos ler a resposta? Vamos ver. Eu vou repetir a pergunta para situar os ouvintes. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio de falsos princípios? E a resposta: aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-la. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. É isso que... Essa história... Que beleza de resposta. Não é, porque em meio a tantos erros, os acertos ficam e os erros se vão, né? Os erros servem de referência. É aquela história, né? De alguma forma a gente foi um cananita matando um bebê em homenagem a um Deus. Isso ficou para trás, mas a necessidade de glorificar a Deus ficou. Exatamente. E o processo reencarnatório vai nos depurando e hoje nós já conseguimos adorar a Deus sem sacrificar ninguém. Sem sacrifícios cruentos. A não ser do nosso próprio egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Dos nossos vícios. Dos nossos vícios. Beleza, né, Almeida? Não, muito legal. Vamos para a seguinte? Espero que vocês gostem também, né? Na questão seguinte, na 624, o Kardec perguntou qual é o caráter, então, do verdadeiro profeta. Uau! Vamos fazer um perfil proficiográfico. Vamos fazer um estudo do perfil psicológico, das características físicas. Como é que a gente vai definir agora, né? O profeta. É aquela história, né? Profeta é aquele que busca ser a voz do mais alto, né? Profetizar é buscar a inspiração do mais alto para proclamar a verdade. E nesse sentido, a gente vai compreender que o profeta é aquele que percebe de alguma forma, ele percebe, não tem outra palavra, percebe esse chamado, essa vocação, né? Vocação é de ser chamado
para apresentar as palavras de Deus. Ele interpreta esse chamado, ele interpreta essa verdade e a proclama, e a diz. E, de certa forma, o profeta não temos como dizer de outra maneira dentro do Espiritismo que ele também é um médium. Sim. Né? E quando ele fala, ele tem todos os problemas de todos os médiums. Ele vê aquela palavra divina tão perfeita, tão irretocável, interpreta conforme ele entende. Aí nós temos o problema da comunicação, né? Tem a fonte, tem o que ele entendeu e tem aquilo que ele foi capaz de expressar. Como é que é? Tem a mensagem, tem o emissor e o receptor, né? O que é importante é o que o receptor entendeu. Mas tudo isso vai passando por um processo em que a mensagem lá no início é pura, aí o médium ouve e entende alguma coisa, fala já perdendo mais um pouco, e quem está ouvindo ali na frente perde mais um pouco. Então nós temos que compreender que isso faz parte do processo. Mas ele é uma pessoa que busca, ele tenta, ele se esforça para ser fiel à palavra de Deus, de ser um bom intermediário, uma boa ferramenta para que a voz de Deus se manifeste. O mais fiel possível. O mais fiel possível. O servo fiel vai tentar buscar fazer isso. E a resposta diz isso. O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Acho que é isso, né, amigo? Mas não tem mais o que acrescentar, não. Pois é. Eu acho que dá para mais uma. Sim, uma dá. Questão. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vou falar bem rápido porque o nosso tempo... A resposta é curta, mas logo vem um comentário que vale um livro. Exato. Então, o que é que acontece? O maior modelo que nós temos, o maior sinal de perfeição na Terra da história conhecida e reconhecida é Jesus. Não tem o que conversar. Não tem outro. Jesus. E eu digo que vale a pena estudar Jesus. Ah, mas eu tenho dificuldade. Cara, pega um evangelho e vai ler tudo o que foi transmitido para nós do que Jesus teria dito. Ah, mas eu gosto de história. Vai compreender o que é o Jesus histórico, esse conceito filosófico tão profundo que é o Jesus histórico. Vai compreender como é que essa palavra de Jesus veio até nós. Tem várias maneiras de você perceber isso. Mas, acima de tudo, essa verdade não tem o que discutir. Dos seres humanos que vieram aqui, pisaram neste planetinha, aquele que melhor representou a vontade de Deus, Jesus. É exatamente isso. E a resposta diz: vede Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. É o nosso arquétipo. É o arquétipo. E aqui tem um comentário do Kardec. Isso. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. É um excelente fecho para o programa de hoje. Fico até com medo de fazer algum comentário e quebrar esse cristal da resposta e do comentário de Kardec, que é perfeito.
Uhum. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Almeida, o nosso tempo, nós temos um pouco mais de 2 minutos. Uhum. Mas aí eu vou abusar um pouquinho, até para falar um pouquinho sobre essa Fale. história do Jesus, né? Hum. É muito legal quando você... Ah, mas será que Jesus existiu? Olha, Jesus, segundo as melhores teorias, as mais aceitas hoje em dia, ele deve ter vindo ao mundo terreno por volta do ano 5 e não 0, por volta do ano 5. Soma em 33, vai dar 38. Ou seja, aquele evento que nós chamamos de crucificação ocorreu por volta de 38. Isso também é cálculos de historiadores, de cientistas, de estudiosos. Enfim, o único registro indiscutível que existe da existência do Cristo entre nós são as memórias do Flávio Joséfo, que foi um judeu histórico, com princípio, meio e fim, que acompanhou as legiões de Vespasiano e Tito na campanha do final da destruição do templo, né? Ele acompanhou toda a guerra dos judeus, escreveu as memórias, e nós estamos falando aí de eventos que aconteceram no início dos anos 70 do primeiro século. Ou seja, nós estamos falando de coisa que aconteceu para Flávio Joséfo 30 anos antes. E ele fala da seita dos seguidores do Nazareno, né? Então, ali é um fato histórico que a coisa mais próxima da origem... Ah, mas então você está desprezando os evangelhos. Historicamente, os evangelhos são posteriores. Historicamente, os evangelhos que chegaram para nós são posteriores. Ah, mas então você está dizendo que aquilo que está escrito em Paulo Estevão não é verdade? Que o evangelho de Mateus, o Paulo já lia? Existiu, sim, um evangelho de Mateus, que o Paulo leu, mas as evidências históricas é que o evangelho que nós lemos hoje é outro. Aquele texto, infelizmente, teria sido perdido. E vamos lembrar que a maioria dos que com Jesus conviveram eram analfabetos. Eu acho que o único letrado era o Mateus. Era o Mateus, que era médico, né? Mateus era letrado, Paulo era letrado, o próprio Jesus. Está na Bíblia que ele foi na sinagoga para ler, então ele era letrado, né? E as atitudes que ele tinha, as referências que ele usava, as respostas que ele dava aos doutores da lei era de quem lia, né? E ler a Bíblia para os seguidores lá do judaísmo era uma coisa muito importante. Mas os pescadores lá em Cafarnaum, não, eles eram analfabetos. Excelente comentário. Terminou o nosso tempo, Almeida. Semana que vem a gente volta. Voltamos. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Muito obrigado pela companhia de todos. Se gostaram, deixem o like de vocês, o joinha, inscrevam-se no canal para receber as próximas edições do nosso programa e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Forte abraço. Até mais.